Será que a passagem de Marcos, capítulo 2, versículo 18 ao versículo de número 22, o Senhor Jesus ele estava apenas ensinando os discípulos a como armazenar o vinho de forma correta e sobre questões relacionadas à costura? Porque ele diz que não se pode colocar vinho novo em odres velhos e não se põe um remendo novo em vestes velhas. Ou será que o Senhor Jesus ele estava ensinando lições muito mais profundas e que podem mudar a nossa vida hoje, no século 21? Esse é o tema do nosso vídeo. Se você ficou curioso, eu peço para que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, nos ajude aí, que nós iremos falar hoje sobre o que o Senhor Jesus quis dizer com vinho novo em odres velhos. O contexto dessa passagem é interessante porque a Bíblia diz que os discípulos de João e os fariseus eles estavam jejuando. Isso aqui não é uma coincidência, tá? Isso aqui não é uma coincidência. Então eles estavam jejuando e eles chegam para o Senhor Jesus e perguntam por que os discípulos de Jesus eles não estavam jejuando. É uma pergunta interessante, é algo muito interessante a se dizer. No contexto em que essa passagem foi escrita, é um contexto judaico, e nós devemos pensar que haviam alguns jejuns que eles eram feitos pelos judeus. Por exemplo, havia o jejum semanal. Esse jejum semanal, alguns grupos religiosos, eles jejuavam toda segunda e quinta-feira. Então, esse era um jejum semanal que poderia ser que estava ocorrendo aqui em Marcos capítulo 2, versículo 18 ao versículo 22. Havia também o jejum do quarto mês, que é o mês de Tammuz, que é referente à destruição do templo de Jerusalém no ano 586 a.C. Também havia o jejum na festa dos tabernáculos, que não era um jejum tradicional, mas alguns grupos religiosos aproveitavam esse dia de festa para fazer o jejum. Havia também o jejum do sétimo mês, também chamado de jejum de Yom Kippur, que comemorava o dia do perdão. Além disso, também existia o jejum pessoal, que servia para os judeus eles buscarem orientação, purificação e arrependimento. Então esse é o contexto. A Bíblia ela não diz que ocasião era essa que os discípulos de João Batista e os fariseus coincidiram jejuando. A Bíblia diz que tem uma cobrança em cima dos discípulos de Jesus porque eles não estavam jejuando, por isso nós dizemos que era uma ocasião que se devia fazer jejum de acordo com a tradição religiosa judaica. E é justamente sobre isso que Jesus ele é questionado. Mas a Bíblia não diz que situação era essa, então nós não podemos aqui afirmar que tipo de jejum era esse. Era o jejum semanal, se era o jejum do quarto mês, jejum da festa do tabernáculo, ou se era o jejum do sétimo mês, tá? Não tem como nós ficarmos... A única coisa que nós podemos fazer é especular, mas nós não podemos assim afirmar categoricamente qual era o jejum que está se referindo aqui em Marcos capítulo de número 2. É interessante nós notarmos também a situação do jejum no Antigo Testamento. O jejum no Antigo Testamento, ele servia como um símbolo de tristeza e também de expectativa. As pessoas no Antigo Testamento, elas jejuavam quando elas estavam tristes e quando elas também tinham uma grande expectativa. E jejuavam para, inclusive, para aguardar o Messias, para esperar o advento aí do Messias. Eles também jejuavam para lamentar calamidades. Eles também faziam jejum para isso. Eles também jejuavam para buscar uma orientação divina e também para purificar-se. Então o jejum no Antigo Testamento é basicamente isso. Quando você lê ali os livros do Antigo Testamento, você vai ver o povo jejuando em uma dessas situações. Já no Novo Testamento, a circunstância ela muda um pouco, porque no Novo Testamento não tem uma data especial de jejum como tinha lá no Antigo Testamento. Então a situação do jejum no Novo Testamento ela muda um pouco, ela difere um pouco da situação como era feito o jejum
lá no Antigo Testamento. Então há uma diferença. E no Novo Testamento, Jesus, nessa passagem aqui, ele não considerava necessário os discípulos jejuarem naquele momento. Naquele momento não era necessário os discípulos jejuarem. Mas é interessante dizer que em Mateus, capítulo 9, versículo 15, o Senhor, que é o paralelo dessa passagem aqui, inclusive, tá? O Senhor Jesus, ele disse que quando o noivo for tirado, os discípulos jejuariam. Então aqui o Senhor Jesus, ele não está fazendo apologia, tá, a não jejuar. O Senhor Jesus, ele não está combatendo o jejum. O Senhor Jesus, ele diz: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Então o Senhor Jesus, ele está dizendo que aquele não era o momento dos seus discípulos jejuarem. Aquele era o momento dos seus discípulos festejarem, se alegrarem. Aquele era um momento de festa, porque o noivo estava entre eles. Jesus estava trazendo uma nova realidade. Jesus estava ali no meio deles, presente junto com eles. Isso deveria fazer os discípulos de João Batista lembrarem daquilo que João disse em João capítulo 3, versículo 28 ao versículo de número 30. Quando João Batista, ele caracteriza Jesus como noivo e ele se chama de amigo do noivo. Então, os discípulos de João Batista deveriam lembrar-se dessa fala de João Batista, quando ele disse que Jesus é o noivo e que ele era simplesmente o amigo do noivo. Jesus, ele responde por que os discípulos dele não estavam jejuando, utilizando a comparação do casamento, que os discípulos não podiam jejuar, porque eles eram amigos do noivo e o noivo estava ali junto com eles, então não necessitaria fazer jejum naquele momento, e também usando a comparação dos odres e do vinho. Ele diz: não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque senão o que vai acontecer se isso for feito? Jesus diz: o vinho romperá os odres e se perderá tanto o vinho quanto os odres. Então Jesus, ele está mostrando aqui que o novo é melhor. Ele diz: põe-se vinho novo em odres novas. Mas antes dele falar dos odres e do vinho e de tudo mais, ele fala a respeito de roupas. Ele diz que não se coloca um remendo novo em roupas velhas, porque se perde o remendo novo e a rotura da roupa fica maior. O que o Senhor Jesus, ele está ensinando com isso, o que ele procura nos ensinar com isso, é que a nova realidade que ele trazia não podia ser ajustada às velhas práticas e tradições. Ele trazia algo novo, e esse algo novo que ele estava trazendo, essa nova realidade, não podia se ajustar às velhas práticas judaicas. Jesus não veio remendar o antigo. Jesus, ele veio trazer uma transformação completa do antigo, tá? E no que diz respeito ao vinho novo em odres velhos, o Senhor Jesus, ele mostra que a sua mensagem, o evangelho, ele exigia uma nova mentalidade e disposição para acolher o reino de Deus. O evangelho, ele traz vida e transformação que não pode ser contida em estruturas rígidas e ultrapassadas. O evangelho, ele não pode ficar entre quatro paredes. O evangelho, ele não pode se acomodar dentro de estruturas rígidas, estruturas ultrapassadas, porque senão é como Jesus disse: o que vai acontecer? O vinho novo romperá os odres velhos, e aí vai se perder os odres velhos e também vai se perder o vinho novo, ou seja, irá se perder essas estruturas antigas e também vai se perder a mensagem do evangelho. No que diz respeito à aplicação, é que nós não podemos nos prender a tradições humanas
que limitam o impacto do Evangelho em nossa vida. Nós não podemos nos prender a essas tradições meramente humanas. Então, Jesus aqui, ele está dizendo que os seus discípulos jejuariam, mas só que eles não jejuariam com a mentalidade antiga. Eles jejuariam com a mentalidade deles mudada, com uma nova transformação que estava sendo efetuada na vida deles. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais conosco sobre o Evangelho de Jesus, sobre passagens bíblicas, então se inscreva nesse canal e seja muito bem-vindo ao Pitada de Teologia.